Isso aconteceu quando eu estava no primeiro ano do ensino fundamental. Pensando bem agora, frequentemente me pergunto se foi um sonho. Ainda lembro daquela noite com muita clareza, então parte de mim duvida que tenha sido apenas um pesadelo. Foi uma experiência realmente assustadora. Era uma noite quente de julho. Por uma razão que desconheço, eu de repente acordei. Olhei para os números iluminados do despertador e vi que era pouco depois das 3 da manhã. Desde pequena, eu tinha um interesse por histórias de fantasmas, e sempre que possível, tentava assistir a algo um pouco assustador na TV. Mas quando se tratava de enfrentar algo fora do comum, algo um pouco assustador, eu era uma verdadeira medrosa. Então, quando acordei naquela noite, comecei a ficar um pouco assustada. Imediatamente me perguntei por que eu havia acordado. Eu estava desconfiado e o medo estava batendo à porta da minha mente, se é que isso faz sentido para alguém. Naqueles dias, nossa família dormia na mesma sala. Minha mãe, meu pai, eu e minha irmã costumávamos dormir em colchões dobráveis. Cosleeping não é incomum no Japão, as famílias frequentemente usavam 2 ou 3 futons grandes espalhados pelo chão em um quarto tatami para permitir que os pais dormissem ao lado dos bebês ou crianças pequenas. Voltando à história, como eu estava acordada, olhei ao redor para ver se alguém mais havia acordado, mas ninguém estava. É uma sensação bastante solitária quando você sabe que é a única pessoa acordada à noite, não é? Eu me sentia segura, então pensei em tentar voltar a dormir. Fechei os olhos em preparação para o sono, mas depois de alguns momentos, ouvi algo. Eu me enrijeceu instantaneamente de medo porque eu juro que ouvi uma voz feminina dizendo algo como ajude-me. Definitivamente vinha de fora, mas me assustou muito. Nossa casa ficava voltada para a rodovia nacional, mas havia muito poucos carros passando à noite. A voz parecia vir bem de fora, naquela direção. Hoje em dia, muitos apartamentos foram construídos naquela área e novos bairros surgiram, com lojas de conveniência, restaurantes familiares e tudo mais. À noite, há muitas pessoas nas ruas, então o barulho é perfeitamente normal. Mas na época, as noites eram realmente silenciosas, quase não havia barulho de rua ou pessoas andando na minha área tarde da noite. Então, você pode imaginar o quão assustador foi ouvir alguém dizer o ajude-me ou tão tarde da noite. Não foi apenas uma vez. Eu ouvi a mesma voz feminina pedindo ajuda várias vezes, repetidamente. Parecia que ela estava no nosso jardim. Algo sobre a voz me aterrorizava, mas não tanto quanto a proximidade daquela voz. Você vê, logo fora do quarto onde estávamos todos dormindo ficava o nosso jardim. Se eu abrisse a porta deslizante, tudo o que eu teria que fazer seria caminhar pelo corredor estreito e curto e chegaria à porta do jardim. Portanto, o que estou tentando dizer é que a voz parecia muito, muito próxima. Eu estava tão assustada com o som daquela voz estranha pedindo ajuda, mas sem se comprometer completamente. Parecia um pouco desonesta e, de alguma forma, letárgica. Simplesmente não tinha urgência de um verdadeiro pedido de ajuda, e acho que eu consegui entender isso, mesmo naquela idade. Aquele pedido de ajuda me perturbava. Era aterrorizante além da crença saber o que estava em nosso jardim. Fechei os olhos e coloquei as mãos sobre os ouvidos, mas, por algum motivo, eu ainda conseguia ouvir os pedidos de ajuda, mesmo com meus dedos entupidos nos ouvidos. Depois de um tempo, a voz meio que desapareceu, se desvanecendo. Eu me perguntei se o dono daquela voz havia se afastado. Senti um grande alívio, mas havia uma sensação de medo que não me deixou. Uma sensação de desconforto. Eu não sei, mas talvez fosse como a calma antes da tempestade. Então, decidi tentar acordar meu pai. Ele estava dormindo ao meu lado, então eu o agitei um pouco, mas ele não despertou. Meu pai era policial e, devido ao seu trabalho, costumava ser um sono leve. Às vezes, ele estava de plantão para emergências e estava acostumado a acordar ao menor ruído, mas naquela noite, eu tentei o meu melhor para acordá-lo, mas ele estava profundamente adormecido.
Eu comecei a entrar em pânico e decidi ir até minha mãe, que estava dormindo do outro lado dele. Eu não tinha muitas opções, e eu precisava de alguém porque estava com medo. Quando eu me levantei para passar por cima do meu pai para chegar até minha mãe, foi aí que aconteceu. Eu ouvi claramente e vinha do mesmo quarto onde estávamos. Eu ouvi uma voz feminina desconhecida dizendo: ajude-me. Era a mesma voz que eu tinha ouvido no jardim, mas agora parecia que ela estava no mesmo quarto. Eu comecei a entrar em pânico. Achei que tinha visto uma sombra no escuro, mas uma pilha de roupas pode parecer um monstro se você esquecer que está lá no escuro. Não tenho certeza do que eu vi, mas estou absolutamente certa do que eu vi. Eu gritei desesperadamente. Estava absolutamente aterrorizada e acho que até perdi a consciência depois disso. Não tenho certeza se alguém veio em meu auxílio ou não, porque acordei às 6 da manhã, nosso horário usual para a família se levantar. Naquele momento, ninguém disse uma palavra sobre o ocorrido naquela manhã. Decidi culpar o episódio por um pesadelo. Tive problemas para dormir por um longo tempo depois disso, mas aquela mulher que pedi ajuda nunca voltou. Eu me pergunto se foi um sonho. Não estou convencida, porém. Sinto como se algum tipo de espírito errante tivesse vindo até mim naquela noite porque eu estava acordada. Seja o que for, nunca esquecerei. Essa memória me assombra há anos. Minha família recentemente se mudou para uma nova casa. E quando digo nova, quero dizer que foi construída recentemente. Aparentemente, onde nossa nova casa está localizada, havia campos de arroz, mas, como parece ser o caso na maioria das vezes, nada impede o progresso. Grande parte do campo da minha cidade natal foi desmatado para criar novas áreas residenciais. Quando compramos a casa, logo após uma área residencial ser criada, outra surgia, e depois outra, até que, em pouco tempo, uma cidade se desenvolvia. Não tenho certeza se foi exatamente assim que aconteceu, mas foi assim que me pareceu na época. Havia cada vez mais casas e mais pessoas, e o campo onde eu cresci estava desaparecendo. Por outro lado, minha irmã e eu precisávamos dividir um quarto antes de nos mudarmos para essa casa, então ficamos muito felizes em finalmente ter nossos próprios quartos. Lembro que estávamos conversando sobre como queríamos que nossos quartos fossem, tentando acertar o layout em nossas cabeças. Era muito emocionante. No entanto, a primeira noite que passei no meu novo quarto foi, no mínimo, interessante. Tive dificuldade para dormir naquela noite, talvez porque nunca tinha tido meu próprio quarto antes e me acostumei a não estar sozinha. Tínhamos um gato de família e acho que nosso gato também estava um pouco perdido com o novo ambiente. Provavelmente não deveria ter deixado a porta do meu quarto aberta naquela noite, pois o gato entrava e saía como queria. Em um ponto da minha noite, pensei que o gato estava subindo as escadas, mas algo sobre o peso e o intervalo dos passos que eu ouvia me fez pensar que o que estava se movendo por lá era maior que meu gato. Morar com minha família por tanto tempo em uma casa pequena me permitiu entender facilmente seus movimentos, mesmo quando eu não conseguia vê-los. Algo nas nozes que ouvi tarde naquela noite me dizia, lá no fundo, que não era um membro da minha família nas escadas. Parece loucura eu ter tanta certeza disso quando era tão jovem, mas eu prometo que se você estivesse na mesma situação, sentiria o mesmo. Os movimentos não eram os mesmos. Os passos que ouvi agora chegaram ao topo das escadas. Ouvi atentamente para qualquer outro movimento, mas não havia nenhum. Era como se tivesse parado na área de desembarque, bem do lado de fora da porta aberta do meu quarto. Minha cama estava virada para a porta que dava para as escadas. Não conseguia tirar os olhos da escuridão além da porta. Eu acreditava que havia algo lá fora, na escuridão, olhando diretamente para mim. Era extremamente tenso e eu estava com medo até de mover um músculo. Então, minha atenção foi desviada para o armário. De repente, senti como se algo estivesse me observando de lá.
Eu havia deixado as portas duplas abertas e podia ver o contorno dos braços dos meus casacos pendurados lá dentro, mas nada mais além disso, nada além da escuridão que dominava o meu quarto. Eu me sentia incomodada, algo estranho estava acontecendo. Eu não sabia o que pensar sobre isso. Nunca tinha tido uma noite em que me sentisse assim na nossa casa antiga. Era como se estivessem me observando. Sabe aquela sensação de que você sabe que está sendo observado? Era assim, só que a diferença era que eu não conseguia ver quem estava me observando. Não havia nada além de escuridão. Meu cérebro me dizia de onde estavam me observando, mas meus olhos diziam que não havia ninguém lá. Era a coisa mais estranha que eu já experimentei. Nossa nova casa era uma construção nova, não havia chance de estar assombrada, certo? Mas era assim que parecia. Então, algo mais aconteceu. Eu ouvi o som de alguém respirando pesadamente, mas a respiração vinha de fora da janela aberta do meu quarto. Era como uma respiração lenta e arrastada. Eu podia ouvir claramente a inspiração e a expiração e pensei, ó Deus, será que é algum tipo de estranho lá fora? Algum pervertido ou algo assim? É por isso que eu estava sentindo como se estivesse sendo observada? Eu estava assustada, mas então a lógica entrou em cena. Eu estava no segundo andar da nossa nova casa, ou não havia como haver uma pessoa lá fora sem ser vista. Nada fazia sentido. Então, eu ouvi o que parecia ser um rosnado, similar ao som que um cachorro faz antes de começar a latir. Eu estava com muito medo para me virar e olhar pela janela para ver o que estava lá fora. Fiquei o mais parada possível e apenas rezava para que os sons fossem embora. Ouvi meu gato, que deve ter entrado no meu quarto, fazendo aquele som estranho que os gatos fazem quando estão estressados. Eu abri os olhos e vi meu gato, à direita, olhando para a janela, mostrando os dentes e começando a rosnar. Eu sentia como se houvesse alguém ou algo muito próximo. Eu precisava fazer algo, então repeti para mim mesma, vai embora. Antes muito tempo, a sensação de estar sendo observada e a sensação de não estar sozinha foram diminuindo lentamente. Meu gato eventualmente se acalmou e parecia que o que estava na sala comigo havia ido embora. Também parecia que algo ou alguém havia vindo para observar e então desaparecido. Acordei na manhã seguinte e a primeira coisa que fiz foi olhar para fora e tentar entender a respiração e o rosnado que ouvi. Vi pela primeira vez um cemitério próximo. Parece que um dos terrenos que não foi desmatado para novas casas era um cemitério familiar e eu podia vê-lo claramente da janela do meu quarto. A partir de então, tarde da noite, às vezes eu sentia como se alguém estivesse subindo as escadas ou até mesmo como se alguém estivesse me observando da escuridão do meu armário. Mas eu nunca mais ouvi aqueles sons de rosnado. Embora às vezes eu sentisse como se visse uma sombra escura semelhante a um cachorro do canto do meu olho de vez em quando. Tentei não pensar muito sobre isso, mas acabou ficando um pouco demais e eu pedi para minha irmã trocar de quarto comigo. Eu me senti um pouco mal por pedir, mas ela não fez nenhuma reclamação. Talvez o que estivesse vindo e indo à noite estivesse interessado apenas em mim. Ela tinha um namorado e ele disse que sentia que algo estava errado no quarto dela. Por agora, estou bem no quarto dela, mas mantenho uma grande distância do meu antigo quarto e me pergunto por que algo parece tão ligado a ele. Pelo que posso deduzir, são 2 ou 3 presenças, uma que gosta de subir as escadas e observar, uma que se esconde na escuridão do armário e, potencialmente, uma terceira, talvez um cachorro, que parece ser neutra, já que só rosnou uma vez. Aliás, o gato nem sequer entra mais no meu antigo quarto. É preciso confiar nos animais às vezes, eles podem ver coisas que não conseguimos. Na minha opinião, minha irmã parece estar bem e não muito incomodada com o que eu chamei de observadores. Pessoalmente, eu estou bastante assustada com eles. Há muito tempo, minha família e eu vivíamos em um edifício de apartamentos de 5 andares. Não era o melhor lugar, mas também não era ruim. Morávamos no 3º andar do prédio.
Acho que todos gostavam daquele apartamento, o aluguel não era muito alto e o bairro era bastante agradável. Não estávamos planejando ficar lá por muito tempo, pois estávamos economizando para comprar uma casa. Quero compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu nesse complexo de apartamentos e que realmente assustou alguns moradores, incluindo eu. Isso aconteceu durante as férias de verão. Meu filho estava no segundo ano do ensino fundamental na época. Aquela temporada estava incrivelmente quente. O pior do nosso prédio era o fato de que os aparelhos de ar-condicionado não eram padrão, era um prédio muito antigo. Então, naturalmente, para escapar do calor, deixávamos as janelas abertas à noite. Elas ficavam abertas a noite toda. O sol se pôs, por volta das 22 horas, ouvi um som de choro vindo de fora. Parecia que uma criança estava chorando. Fiquei curioso para saber de onde vinha o som, então saí para nossa varanda para tentar identificar a direção do choro. Parecia vir de um canto do prédio, alguns andares acima de nós. A princípio, pensei, não, alguém deve ter trancado a criança na varanda porque quebrou algo ou fez uma bagunça. Você sabe, como uma punição. Infelizmente, essas coisas acontecem. Mas então pensei, são 22 horas, é tarde para uma criança tão pequena. Seria realmente cruel fazer isso. O choro do menino estava ficando rouco, ele agora dizia coisas como mamãe, por favor, me deixe entrar. Era muito perturbador ouvir isso, ele parecia tão desesperado. Acho que isso durou cerca de 3 minutos no total. Foi perturbador ouvir o silêncio voltar e não ouvir uma porta se abrindo e fechando. Sabia como as portas das varandas eram pesadas em nosso prédio, então, se estivesse prestando atenção, teria ouvido a porta. Aproximadamente 15 minutos depois, ouvi sirenes e um carro chegando. Olhei para fora e percebi que um carro de polícia estava estacionado em frente ao nosso prédio. Ouvi alguns moradores abrirem suas varandas e olharem para fora. Minha esposa se juntou a mim na varanda e disse algo aconteceu lá em cima? Eu tinha que trabalhar cedo na manhã seguinte, então queria ir para a cama. Esperei por mais 1 hora, mas nada realmente aconteceu. Então, a partir daqui, vou ter que contar o que minha esposa me disse no dia seguinte. Aparentemente, havia uma família morando no 5º andar que chamou a polícia. Eles disseram que ouviram o choro do menino vindo do apartamento ao lado do deles. A esposa da família correu para a varanda e viu um menino de apenas 1 deviar deitado no chão da varanda. Ela imediatamente chamou a polícia. A criança estava chorando e olhando para o apartamento ao lado, chamando sua mãe. O problema era que a criança estava chamando uma sala escura e vazia. O apartamento ao lado estava vazio e tinha estado assim por algum tempo. A polícia verificou o apartamento vazio e não encontrou sinais de arrombamento ou de qualquer outra pessoa. Tudo estava trancado. Ninguém havia entrado lá. Mesmo assim, os moradores ouviram o que ouviram. A dona de casa que denunciou o incidente olhou para a varanda novamente, após ser informada de que não havia sinais de vida ao lado, apenas para descobrir que a criança havia desaparecido. Ela jura que o viu. O menino chorão nunca foi encontrado. Não havia famílias abaixo daquele apartamento com crianças pequenas. A família que denunciou o incidente tinha filhas adolescentes, então não parece possível que uma delas tenha feito um choro de bebê. Esse incidente causou um certo alvoroço entre os moradores do nosso prédio e foi discutido na reunião seguinte da Associação de Moradores. Todos estavam preocupados com a criança, mas ninguém nunca encontrou, o que começou a criar rumores. Os locais estavam certos de que nosso prédio era assombrado, e isso causou mais problemas com os moradores, pois de repente tínhamos vários jovens correndo pelos corredores e escadas comuns, empolgados com a caça aos fantasmas, gritando e fazendo barulho. Eles vinham no meio da noite, e isso era realmente irritante, especialmente no verão, quando todos deixavam as janelas abertas. Eu entendo o interesse deles no prédio, pois alguns de nós moradores concordaram que ouvimos uma criança chorando. Mas eu realmente não sei o que era.
Pensei que pudesse ser algum tipo de brincadeira, mas isso não faz muito sentido para mim, já que a brincadeira não durou muito e não foi particularmente assustadora. Definitivamente não era engraçado, era apenas trágico. Eu pessoalmente acredito que algo pode ter acontecido naquele apartamento, naquele velho prédio. Talvez um pai extremamente cruel tenha trancado seu filho na varanda para ensiná-lo uma lição, e talvez tenha feito muito frio ou deixado lá por tempo demais, ou talvez ele tenha tentado escalar e caído. Realmente não sei, mas sinto que há algo mais nisso. Sinto que meu prédio pode ter alguma energia residual. Fico feliz por não morar mais lá, embora tenha acontecido apenas uma vez. Pergunto-me se os novos residentes ouviram o choro ou se alguém se mudou para aquele apartamento vazio. Há cerca de 3 anos, durante o outono, uma jovem mulher mudou-se para o apartamento ao lado do meu. Ela parecia bastante simpática quando a recebi no prédio. Acho que quem me conhece descreveria como uma pessoa um pouco peculiar, e não tenho problema em ser rotulado assim. A razão pela qual me descrevem dessa forma é que eu tenho uma habilidade especial. Eu sinto que sou o tipo de pessoa para quem os espíritos escolhem se revelar. Em resumo, eu posso sentir a presença de fantasmas. Aposto que alguns que estão ouvindo isso agora devem estar rindo ou até mesmo pensando em parar de ouvir. Mas para aqueles que permanecem, deixe-me explicar. Eu tenho essa habilidade desde que nasci. Eu consigo simplesmente sentir quando algo está próximo. Desde o dia em que minha nova vizinha se mudou, eu soube que algo havia mudado na atmosfera. Comecei a sofrer de paralisia do sono quase todas as noites. Enquanto eu estava deitado na cama, incapaz de me mover, não pude deixar de pensar que minha vizinha deveria ter trazido alguma presença com ela. Isso estava acontecendo há algum tempo e eu havia conseguido me acostumar com isso. Pode parecer loucura, mas é verdade. Nem todas as noites eram ruins. Então, um dia fatídico chegou. Nunca vou esquecer aquele dia. Era uma manhã de domingo na primavera, imagine uma manhã de primavera brilhante e cedo. Foi quando as coisas mudaram. Eu tinha planos para ver minha namorada mais tarde naquele dia, mas acordei me sentindo exausto e meio esgotado. Eu tinha feito muitas horas extras no trabalho e acho que isso foi pegando no meu corpo. Além disso, a paralisia do sono não ajudava. Decidi perguntar a ela se estaria tudo bem se ela viesse para minha casa em vez de sairmos. Eu simplesmente não tinha energia para isso. Disse a ela que a pegaria na estação de trem, se ela conseguisse chegar à minha área. Enviei uma mensagem explicando tudo isso e então me virei para dormir um pouco mais. Eu estava confiante de que, quando ela me ligasse, meu telefone me acordaria antes do meio-dia. Então, eu ouvi minha porta da frente se abrir e alguém entrou, de forma silenciosa e lenta. Pensei comigo mesmo, uau, que namorada considerada, que não tenta me acordar e chega aqui sem pedir uma carona. Imaginei que ela viria até mim no quarto. Senti o movimento vindo da entrada do quarto e então se aproximou da minha cama. Mas então pensei de repente, espere um minuto, isso é impossível. Eu sempre coloco a corrente na porta e tranco-a duplamente quando possível. A razão para isso é que, quando eu era criança, sofri uma invasão em casa. Sempre me certifico de que tudo esteja trancado à noite, então parecia impossível que minha namorada pudesse simplesmente entrar no meu quarto através de uma porta trancada. E ela não tinha a chave. Assim que a realização chegou à minha mente sonolenta, era tarde demais, e eu senti como se alguém estivesse bem ao lado da minha cama. Então, de repente, eu fiquei paralisado. A paralisia do sono voltou com força. Assim que meu cérebro reconheceu essa impossibilidade, era como se eu estivesse preso dentro do meu corpo. Eu não conseguia me mover. O que estava ao meu lado parecia estar me prendendo à cama. Eu estava tão assustado que nem conseguia abrir os olhos. Não tinha certeza se conseguiria ou não, mas não queria tentar.
Meu medo estava atingindo seu ponto máximo. Não era como as outras vezes que eu havia experimentado a paralisia do sono, era muito pior. Eu sentia que a presença era incrivelmente forte. Esse espírito parecia ser mais poderoso do que eu, e eu nunca me senti tão desesperado na vida. Então, justo quando eu estava prestes a atingir meus limites, eu não achava que meu coração pudesse bater mais rápido, mas bateu, porque eu ouvi 3 batidas pesadas e fortes ao lado da minha cama. Algo estava batendo na mesa de cabeceira bem ao lado onde eu estava dormindo. Eu me lembro de ouvir aquele som claramente. Era tão alto que até ecoava nas paredes do meu quarto. Assim que ouvi aquele som, a paralisia do sono acabou e eu acordei no silêncio do quarto e com uma profunda sensação de confusão. Eu me senti de alguma forma sozinho, o que foi a emoção mais estranha que tive que processar. Levantei-me e segui o meu dia normalmente, e isso é algo que passei a me arrepender. Alguns dias depois, descobri por outro vizinho que a jovem que havia se mudado foi levada ao hospital naquela noite de domingo de primavera. Seus pais não tinham notícias dela naquele dia e, como tinham planos, foram checar a casa dela, só para descobrir que ela havia desmaiado devido a uma falência cardíaca. Eles a levaram às pressas para o hospital, mas ela não sobreviveu. Por causa da experiência que tive naquela manhã de primavera, acredito que o espírito que acompanhou minha nova vizinha para o nosso complexo de apartamentos era algum tipo de guardião e que o espírito foi ao meu quarto em busca de ajuda. E é por isso que ouvi aqueles barulhos altos que me acordaram e porque senti aquelas sensações estranhas quando acordei. Eu não sei o que o espírito queria que eu fizesse. Eu não consegui juntar as peças, e agora que a jovem mulher não está mais conosco, gostaria de concluir dizendo que sinto uma certa culpa e rezo regularmente pela alma daquela jovem. Espero que ela esteja em paz. Esta é a história da casa em que eu morava quando estava na escola primária. Ela ficava em Narus, uma pequena área de Maki City, em Tóquio. Tenho 32 anos agora e ainda não consigo esquecer os eventos que ocorreram naquela casa. Mudamos para lá porque meu pai foi transferido pelo trabalho. Tivemos que deixar nossa pequena cidade e nos mudar para a grande metrópole. Nunca vou esquecer o dia da mudança. Lembro-me de que estávamos todos no carro e, à medida que nos aproximávamos da nossa nova casa, senti algo estranho. Não sei bem como descrever, mas parecia que havíamos entrado em uma estrada ruim. Era como se, ao virar na colina inclinada que levava à nossa nova casa, algo estivesse diferente, como se uma sensação de desconforto súbita surgisse dentro de mim, como se estivéssemos indo em direção ao perigo. Perguntei a mim mesmo se era apenas minha imaginação algumas vezes, e sei que não era. Deixe-me tentar explicar. Chegamos à nossa nova casa e, como eu disse, ela ficava no topo de uma colina íngreme. Nossa casa era uma das 4 novas construções lá. À medida que subíamos, senti como se algo estivesse me observando do fundo da segunda casa à direita. Na época, eu não sabia que aquela seria nossa nova casa. As persianas das janelas estavam fechadas, e claro, não deveria haver ninguém lá dentro nos observando e esperando, mas, de alguma forma, eu senti a presença de algo. Antes de chegarmos, havia 2 casas das quais eu tinha uma sensação estranha, uma, de onde eu sentia que algo estava me observando, e outra, que estava mais próxima dos trilhos do trem. Eu realmente não queria viver em nenhuma delas, mas estava destinado a isso, porque a casa onde eu sentia a presença era a que nos mudamos. É meio difícil descrever como me senti quando entrei pela primeira vez na casa. Tudo o que eu lembro é que o ar parecia escuro. Não sei se isso faz muito sentido, mas o que significa para mim é que a atmosfera parecia pesada e opressiva. Eu me sentia desconfortável lá dentro, como se algo na casa estivesse tentando me rejeitar. Eu contei aos meus pais como me sentia, mas minhas palavras caíram em ouvidos surdos e nos mudamos. Não demorou muito para minha mãe encontrar um trabalho na nova área, e isso significava que, quando ela trabalhava, eu me encontrava mais vezes sozinho em casa.
Era um momento difícil porque minha mãe queria se encaixar no novo lugar e tentava participar de tantas noites sociais quanto pudesse. Além disso, ela ficava até tarde no trabalho de vez em quando. Claro, eu sentia falta da nossa antiga vida e ressentia essa nova dinâmica, mas o que se pode fazer quando se é uma criança, não é? Sempre que estava sozinho em casa, tentava passar o máximo de tempo possível fora de casa, simplesmente não gostava de estar lá sozinho. Quando a escola acabava, eu brincava do lado de fora até meus pais voltarem. O primeiro incidente estranho que me lembro sobre nossa vida naquela casa aconteceu no primeiro domingo após nos mudarmos. Era hora do almoço e estávamos todos sentados assistindo TV juntos como uma família enquanto comíamos. Algo caiu no nosso jardim com um enorme estrondo. Todos nos viramos para ver o que era. Fiquei chocado ao ver que era minha mochila escolar. Não podia acreditar. Normalmente, eu deixava minha mochila na mesa assim que subia para o quarto, e essa mesa ficava do outro lado do quarto em relação à janela, então não fazia sentido que minha mochila pudesse acabar no jardim. Corri para o meu quarto, que era o que dava para o jardim. Não sei por que fiz isso, deve ser que eu era um pouco mais corajoso na época. Verifiquei onde eu deixei minha mochila e o quarto, claro, mas não havia ninguém lá em cima. Minha família estava toda na sala de estar comigo, embaixo, quando a mochila caiu no chão, então eu sabia que não poderia haver ninguém lá em cima antes de eu mesmo chegar. Estranhamente, as janelas do meu quarto também estavam fechadas. Não consigo explicar, mas esse não foi o único acontecimento estranho naquela casa. Houve muitos outros. Em uma noite, eu estava dormindo tranquilamente na minha cama e acordei ao ouvir passos pesados no andar de baixo, no chão de madeira. Ouvi atentamente, ainda meio adormecido, e então verifiquei a hora. Achei que pudesse estar atrasado para a escola ou algo assim, mas era no meio da noite. Quem estaria lá embaixo às 3 horas da manhã? Então, de repente, os passos pareciam estar subindo as escadas. Eles eram tão altos que soavam como se alguém estivesse correndo pelas escadas. Os passos pararam na minha porta por um segundo ou dois. Eu fiquei lá na cama, em pânico, e então os passos começaram novamente, voltaram para baixo e finalmente saíram de ouvido. Como eu era jovem, estava muito assustado para abrir a porta e verificar. Mal sabia eu que essa não seria a última vez que ouviria esses passos. Eles vinham e iam como queriam, e geralmente era à noite. Eu pensei que estava ouvindo coisas em um ponto, porque ninguém mais na casa parecia reagir aos passos. Em uma noite, enquanto isso acontecia, a porta do meu quarto se abriu abruptamente e eu gritei. Felizmente, era apenas meu pai lá fora e ele entrou no meu quarto com uma expressão muito preocupada. Ele me perguntou se alguém tinha entrado no meu quarto. Eu respondi que não. O que você está dizendo? Meu pai então disse que achava ter ouvido alguns passos no telhado e estava se perguntando se alguém estava tentando entrar, talvez subindo na árvore ou algo assim e procurando uma janela aberta. Bem, isso me aterrorizou. Levantei-me da cama e fui com meu pai até a janela. Tentamos o nosso melhor para ver se havia alguém lá fora no jardim, mas não conseguimos ver ninguém. Notamos que nosso vizinho tinha a luz acesa e estava olhando para fora também. Acho que era novamente por volta das 3 horas da manhã quando isso aconteceu. Nosso vizinho gritou que achava ter visto alguém em nosso telhado. Isso realmente me assustou. Por que alguém iria lá em cima no meio da noite? Esse vizinho morava na casa mais próxima dos trilhos do trem e aquela era uma das casas que também me incomodava. Talvez ele estivesse passando por algum problema, quero dizer, ele estava acordado às 3 horas da manhã. Infelizmente, tivemos poucas opções além de voltar a dormir naquela noite, então foi o que fizemos. Quando acordei de manhã, encontrei meu pai fora, procurando pela área. Eu saí para me juntar a ele e notei que havia muitas pegadas lá fora. Tinha chovido na noite anterior, então o gramado estava bastante úmido e pudemos ver as impressões dos pés por todo o jardim. A coisa mais estranha sobre tudo isso foi o fato de que essas eram pegadas descalças que estávamos vendo.
Não eram pegadas de sapato. Alguém estava correndo por lá descalço. Simplesmente não fazia sentido. Todos nós estávamos muito abalados. Todas as noites, meu pai andava pela casa com uma lanterna, checando 2, 3 vezes se as portas e janelas estavam trancadas à noite. As coisas ficaram mais calmas por cerca de 3 ou 4 dias, mas então ouvimos um barulho aterrorizante vindo de fora uma noite. Parecia que alguém estava subindo pelo cano de drenagem. Meu pai foi imediatamente verificar com sua lanterna. Ele iluminou o cano de drenagem e tudo o que ele viu foram pegadas e marcas de mãos sujas. Foi a primeira vez na minha vida que vi meus pais assustados. Foi perturbador, porque desde que eu era pequeno, eram eles que me protegiam e me diziam para não me preocupar ou ter medo, e lá estavam eles aterrorizados. Esse foi o momento em que meus pais chamaram a polícia. Alguns podem dizer que foi um pouco tarde nesse ponto, e eu tendem a concordar. Acho que poderíamos ter chamado antes. A polícia não ajudou muito, no entanto. Disseram que patrulhariam a área um pouco mais. Tudo isso aconteceu durante o primeiro mês que vivemos lá. Todos estavam tensos após a chamada à polícia e foi mais ou menos nesse período de um mês que comecei a notar uma mudança em meu pai. Era como se tudo tivesse mudado. Ele até parecia de alguma forma diferente, as expressões faciais que ele fazia pareciam tão alienígenas para mim. Era como se ele estivesse atuando. Isso não era nada comparado à mudança drástica no comportamento dele. Ele começou a se tornar abusivo com minha mãe. Fico arrepiado quando penso em como meu pai estava na época. Parece loucura, mas ele parecia uma pessoa completamente diferente. Mudamos daquela casa, minha mãe e eu, e eventualmente meu pai também. Assim que ele saiu daquele lugar, ele voltou ao seu eu habitual. Mas me pergunto, havia algo ali? Parecia estranho porque a casa era nova, mas parecia que algo estava errado com ela, como se fosse um imóvel amaldiçoado ou algo assim. Realmente não sei, mas sinto que aquele lugar emanava uma energia ruim. Quando cresci, decidi tentar fazer algumas pesquisas. Não houve acidentes naquele imóvel porque era novo, mas houve alguns eventos fatais que ocorreram na colina que levava até a casa e em algumas áreas ao redor. Parece que a colina foi o local de um grande número de acidentes. Houve mortes na vizinhança. Algo terrível aconteceu ou alguém se incendiou também. Além disso, por vivermos perto dos trilhos do trem, houve alguns casos em que pessoas tiraram suas próprias vidas nos cruzamentos de trilhos. Simplesmente parecia o local de tanta miséria. Na verdade, voltei para ver a casa pela primeira vez em 20 anos na semana passada. A cidade havia se transformado em uma área bem desenvolvida, quase irreconhecível. O lago de pesca e o terreno vago que eu frequentava quando era jovem haviam sumido, mas a casa em que moramos no topo da colina ainda estava lá. 2 das 4 casas haviam sido reconstruídas, mas as 2 que me assustavam, a casa do vizinho perto dos trilhos do trem e, claro, a casa em que moramos, ainda estavam de pé. Era como se o tempo tivesse parado. As casas pareciam as mesmas de 20 anos atrás. Novas casas haviam sido construídas nas proximidades, mas elas permaneceram como um sombrio lembrete da nossa horrível estadia curta naquela cidade. Estou feliz por termos ido embora. Eu realmente estou. Eu gostei dessa história porque me lembrou do conceito de psicogeografia. Se você não estiver familiarizado, é basicamente o estudo de como os lugares nos fazem sentir e agir. Isso me faz perguntar se há lugares onde coisas terríveis aconteceram no passado que se tornam faróis para mais coisas terríveis acontecerem.